Bom, alunos, nós vamos continuar agora nosso estudo sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Claro que vocês vão aprender melhor isso lá quando quiser fazer uma disciplina de termodinâmica, mas aqui é apenas uma pincelada, né? Vamos lembrar de algumas situações, né? Então nós temos lá a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor que você oferece a um sistema, ou ele vai transformar em trabalho, ou em variação de energia interna, ou os dois simultaneamente, né? O que é importante dizer é que esse calor ele pode se manifestar de duas formas muito importantes: o calor na pressão constante ou o calor ao volume constante. Bom, o calor na pressão constante é aquele que nós podemos imaginar o seguinte: nós temos uma casa, e não vamos imaginar a casa como um recipiente fechado, mas apenas um recipiente contido, né? E essa casa tem janela, tem frestas, né? Pode ter porta, alguma coisa do tipo. Então nós temos aqui uma pressão atmosférica, né? Que é mais ou menos de 103.000 pascal. Bom, a pressão aqui fora é igual à pressão que está aqui dentro. Pressão 1 é igual a pressão 2. Então, eu sei que a pressão ela vai ser igual, tá certo? E o volume não é constante. Vocês vão perguntar para mim: professor, mas aqui dentro dessa casa o volume ele não se mantém constante? Ele se mantém, mas quando esse ar ele é aquecido, esse ar vai acabar sendo ejetado para fora, né, por essas frestas, certo? Ou quando ele for resfriado, o que acontece? O ar vai entrar por essas frestas. Então o processo é um processo bem diferente, né? E sempre o valor do calor na pressão constante ele vai ser maior, tá certo? E eu vou depois falar lembrando do caso da geladeira, né? E nós temos o calor a volume constante. O calor a volume constante já é uma casa totalmente vedada. Imagine uma casa que tenha uma estrutura, né? Uma estrutura em que as janelas são muito bem vedadas, as portas muito bem vedadas. Então, quando recebe calor aqui dentro, esse ar vai tentar se expandir, vai aumentar a pressão, né? E não vai ejetar nada para fora. Então a tendência é que aumente mais facilmente a temperatura aqui dentro. Por outro lado, também, se eu retirar calor aqui, vai ser mais fácil para eu diminuir a temperatura, né? Então, nós temos que observar sempre essas duas possibilidades. Um exemplo bem clássico é a geladeira, né? Uma geladeira que está lá com suas portas muito bem vedadas, né? Muito bem vedadas, o que acontece? Com as borrachinhas, tudo certinho, ela vai seguir a esse volume constante. Por isso que a gente deve sempre olhar que as borrachas da geladeira estão realmente vedando ela, né? E se ela não estiver vedando, ela vai para um sistema de pressão constante, ou seja, a pressão dentro da geladeira é igual fora. Então, vai ser bem mais difícil refrigerar essa geladeira, tá? Bom, de qualquer forma, é importante a gente lembrar de algumas outras situações. Vamos lembrar da equação de Clapeyron, que é utilizado principalmente na transferência de calor e massa. É a mesma equação, mas ela tem uma conotação um pouco diferente, né? Então vocês devem ter visto em química isso. A pressão vezes o volume é igual ao número de matéria, né? A quantidade de matéria, vezes R. Esse R eu vou colocar um U, porque ele vai ser um R universal, mas nós vamos ver que vai ter o R do gás, que é diferente. E
vezes a temperatura. Né? Então é uma equação de estado que a gente fala, mas é melhor conhecido como equação do Clapeyron. Tá? Modificando aqui, a gente tem o seguinte: eu posso colocar pressão vezes o volume, o M é eminho sobre mão, ou seja, a massa da substância, a massa do ar que está dentro de uma sala, por exemplo, dividido pela massa molar média dos componentes gasosos dessa sala, né? Vezes RUT. Pressão vezes V. O que acontece? Eu vou deixar então esse RU por M. Tá? Então veja que esse M passa para esse RU aqui, vezes T. Então a pressão vezes o volume é igual a M vezes R vezes T, tá certo? Esse RU é aquele 8,31, né? Joule por mol Kelvin, né? Que a gente já conhece. Mas esse outro R, ele se trata de uma outra grandeza, tá certo? Que cada gás vai ter o seu. É justamente pegar esse 8,31 e dividir pela massa molar daqueles componentes gasosos em suas proporções, né? E daí aqui a pressão é igual a massa sobre o volume vezes R vezes T. Então aqui nós temos uma grandeza bastante conhecida, que é a densidade. Então a pressão é igual a densidade vezes esse R vezes T. Certo? Nós vamos usar esse valor de R, que é R que é para o ar. Tá? Esse R do ar, ele vai ser no valor, geralmente, né, quando a gente utilizar para o ar, de 287 Joule por quilograma Kelvin. Tá certo? Bom, e por que nós falamos sobre isso? Né? Do lado da termodinâmica, nós temos uma relação muito importante, que é chamada relação de Maia. Tá? Por enquanto, eu não vou entrar em detalhes com vocês da onde que ela vem. Mas, o que diz a relação de Maia? Aquele RU, que vocês conhecem, ele tem a ver com, vamos colocar lá, o RU, é o 8,31, né? Joule por mol Kelvin, tá certo? E ele tem uma associação com a lei de Maia, né? Nós temos o calor molar, a pressão constante, menos o calor molar, né? Vezes menos volume constante, que é igual a SRU. Tá? Mas para transferência de calor em massa, essa relação não é tão trivial. Tá? Nós vamos fazer uma relação que envolva mais o calor específico mesmo, certo? Então, olha lá o que acontece. Nós vamos ter então que Cp menos Cv é igual ao R, é aquele R que a gente conhece. Certo? Bom, esse Cp e esse Cv é daquela equação, né? Do calor sensível, Q, que é igual a M vezes Cp vezes delta θ. Então, seria, se é a pressão constante, é o calor da pressão constante. E a mesma coisa, o calor do volume constante, massa, Cv, delta θ. Né? Enfim, então, quando eu estou pensando lá naquele ambiente que tem frestas, né? Aquela casa que tem frestas, né? Tem janela, tem porta, e eu quero aquecer aqui, né? Claro que não pode ter muita pressa, senão vai acabar perdendo calor por convecção. Mas enfim, mas tem algumas frestas, né? Tem alguma abertura. Eu vou ter que usar esse tipo de calor, certo? E para os ambientes
bastante fechado, vamos supor que eu tenho um depósito, eu guardo determinado insumo alimentício que não pode ter nenhuma fresta, nada, né? E de repente recebe uma refrigeração, um aquecimento, alguma coisa assim, daí eu teria que usar essa outra equação aqui, certo? Porque isso daqui vai ser uma expansão isobárica, enquanto aqui nós vamos ter uma expansão ou uma retração isovolumétrica. Professor, mas na isovolumétrica não tem expansão, né, do volume? Não tem, mas nós sabemos que se refrigerar aqui, o ar ele tende a se contrair, se tiver um aquecimento ele tende a se expandir, tá? Então é importante, mesmo que a gente saiba que é ISO, né, não vai ter variação, mas é importante ter essa visão aqui, tá? Bom, e de qualquer forma, o que acontece? Eu posso utilizar aquela regra dos pinguinhos, né? Então, eu posso colocar, então, que o fluxo de calor depende do fluxo de massa, né? Também poderia usar dessa forma, certo? Só para ter uma ideia, o valor do R para o ar é 287 joule por quilograma grau Celsius, quilograma Kelvin, certo? E o CP ele vale mais ou menos 1007 joule por quilograma Kelvin. E o CV seria justamente essa diferença, né? Então, só para ter uma ideia, essa diferença para o ar, né? Que é claro que para cada gás a gente vai usar um valor diferente. Então vai ser 1007 menos 287. 1007 dá 720, né? Então o CV é 720. Então, só para vocês terem uma ideia, seria o seguinte, quanto que gasta, né? Vamos pensar que isso aqui fosse 1000, né? E a pressão constante é 1000 e CV é 720. A mesma comparação assim que se eu pagar 1000 de energia elétrica, se eu tivesse volume constante eu pagaria só 720, tá? É essa comparação que a gente deve levar em conta, beleza? Então o que acontece? Nós temos sempre essa situação para ser observada, né? E sempre lembrando da equação do Clapeyron daí para a transferência de calor e massa, que a gente vai usar mais, que é esse ρ. É a pressão, que é igual a ρ vezes R vezes a temperatura, tá? Então entenda que depende também da densidade, que é importante, e não fica tão preso igual vocês aprenderam talvez em química ou então em termodinâmica ou na física 2, né? Que P que é vezes V que é igual a N RT, porque na engenharia não quero saber quantos mols tem dentro de uma sala, eu quero saber quanto de massa tem, né, dentro dessa sala, eu quero saber a densidade do ar que está dentro dessa sala, né? Então acaba diminuindo o número de variáveis aqui, embora tenha outras variáveis intrínsecas no meio, tá certo? Bom, é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Um abraço e até mais.